Bom dia, Ricardo. Olá, bom dia. Que leitura é que fazes desta exigência cada vez maior por parte da Alemanha, agora que os gregos até apresentaram propostas mais duras? Há aqui um sinal preocupante, é o sinal de que a Europa, que até agora tinha estado unida na tentativa de encontrar uma solução para o problema com a Grécia, está neste momento dividida, e dividida entre aqueles que são os dois polos principais da atual estratégia europeia, que é a França e a Alemanha. O famoso eixo franco-alemão está neste momento desfeito e a criar núcleos de países à volta de cada um deles. E isso é o pior que pode acontecer, em primeiro lugar, para esta negociação com a Grécia, em segundo lugar, para o próprio projeto europeu, porque dificilmente o projeto europeu se manterá durante muito tempo com esta cisão entre os dois países que tradicionalmente definem aquilo que é o rumo desse mesmo processo. E, portanto, vamos ver até que ponto, e tudo isto não são apenas encenações para, de alguma forma, conseguir contrariar aquilo que me parece ser uma estratégia política muito arrojada por parte do governo grego e, portanto, para contrapor a argúcia de Tsipras, que tem sido muito hábil, sobretudo até no ganhar tempo relativamente a esta matéria, os europeus estão também a usar as suas pequenas estratégias, pequenas ou grandes, para conseguir contrapor a essa mesma argúcia. Vamos ver se não é apenas uma encenação ou se, na verdade, não há aqui uma espécie de início de uma cisão que pode ser extremamente complicada para o projeto europeu. Mas porquê é que agora os países estão mais divididos numa altura em que o avanço nas negociações deveriam avançar ainda mais depois do referendo? Pois, o problema é que o referendo veio complicar tudo. Se é verdade que facilitou a vida a Tsipras internamente, ele claramente conseguiu um apoio, quer popular, quer político, que não tinha até esse momento, teve um efeito contrário na Europa. Criou divisões na reação a esse mesmo referendo. Entre os países que consideram que aquele referendo era absolutamente legítimo e que agora Tsipras e o governo grego têm outra legitimidade para vir pedir condições um pouco mais suaves, há os países que consideram que se a Grécia teve direito àquele referendo, porque é que os seus países também não vão ter direito a outros referendos, o caso dos países bálticos, ou até, no caso dos países nórdicos, começar a considerar que perante esta intransigência do governo grego, provavelmente a resposta é também não ceder naquilo que é fundamental em termos de proteção da sua própria população, nomeadamente um perdão de dívida, porque aqui é preciso recordar que um perdão de dívida é basicamente todos nós contribuintes europeus considerarmos que muito do dinheiro dos nossos impostos pode ser deixado como não retornável naquilo que se foi emprestado à Grécia. E foi isso, na minha perspectiva, aquilo que, em termos de impacto mais imediato, o referendo grego acabou por trazer. Agora, eu continuo a considerar que este acordo acabará por acontecer mais tarde ou mais cedo, porque me parece que o cenário da saída da Grécia da zona euro e depois da União Europeia é de tal forma dramático que no momento em que os dirigentes políticos forem verdadeiramente confrontados com essa possibilidade, eventualmente alguma solução um pouco mais moderada. Mas então o que é que se ganha, entretanto, com estes jogos políticos? Eu penso que se ganha, do lado europeu, cedências progressivas por parte do governo grego. E já vimos que Tsipras tem vindo a aparecer com medidas que, em alguns aspectos, são até ainda mais gravosas para a Grécia. Mas temos agora os gregos a contestarem essas medidas mais exigentes porque consideram que não está a ser feita justiça ao não no referendo. Claro, exatamente. Essa perplexidade eu penso que é absolutamente natural e até me parece estranho como é que ela não está a ganhar contornos mais vívidos, porque se eu fosse um eleitor grego que tivesse votado não e que agora visse o primeiro-ministro a chegar à mesa das negociações com propostas que têm exatamente a austeridade que tinha sido rejeitada, ficava um pouco, no mínimo, aborrecido com aquilo que era a reação desse primeiro-ministro. Mas para os europeus esse é um problema de Tsipras e do Syriza interno, não é um problema dos europeus. Aqui o que me está a causar alguma dificuldade de compreensão é até que ponto se fará ou não fará uma cedência por parte dos credores relativamente ao perdão da dívida. Porque pareceu-me sempre desde o início que essa poderia ser a moeda de troca, isto é, dificilmente os europeus vão ceder na questão da austeridade. Veja-se o caso do governo espanhol ou do governo português,
que não teriam a face para, junto dos seus eleitores, e é preciso recordar que nestes dois países, por exemplo, vai haver eleições ainda este ano, dizer, olha, afinal havia uma outra solução que implicava menos austeridade. Nós é que nos esquecemos de a pedir. E, portanto, em relação à austeridade, eu acho que dificilmente os europeus acabarão por fazer cedências. Onde me parecia que a cedência poderia ser feita era no suavizar dos prazos e dos montantes da dívida. O Mas isso também podia ter sido feito em Portugal e também pode jogar contra. Poderia ser feito, mas aí há a coerência do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro sempre disse que não era preciso nem mais tempo, nem mais dinheiro. E, de resto, essa aí é uma das grandes separações entre o governo PSD-CDS e o Partido Socialista. O Partido Socialista sempre considerou que uma maior suavização acabaria por ter um impacto muito positivo na economia portuguesa. O Primeiro-Ministro sempre considerou que isso seria negativo. E, portanto, ele aí está apenas a ser coerente. As consequências mais imediatas, e repara que se olhares para aquilo que têm sido os termos recentes da negociação, é relativamente à questão da credibilidade e em relação à questão da rapidez, isto é, os credores querem que muito rapidamente o Parlamento grego aprove algumas medidas e isso pode ter um efeito de, por um lado, injetar mais confiança naquilo que é a posição dos credores face aos gregos, mas também uma maior e mais rápida constatação daquilo que poderá ser o impacto dessas mesmas medidas. E isso, do ponto de vista político, é aquilo que pode ser importante do ponto de vista da percepção pública nos tais eleitores europeus que este ano vão às urnas. Eu diria que os portugueses e espanhóis, por exemplo, estarão muito atentos àquilo que será o implementar das medidas, se elas vierem a ser acordadas, de austeridade na Grécia, para ver até que ponto, na verdade, os seus governos estavam certos relativamente às suas oposições. Esta falta de confiança nos gregos por parte de Bruxelas, por parte dos ministros das Finanças da zona euro, parece-te legítima nesta altura? É legítima na medida em que os gregos já não é a primeira vez que não cumprem com aquilo que prometeram. Agora, também percebo a insatisfação dos dirigentes do Syriza, na medida em que, afinal, os credores, há alguns anos, sentiram confiança com governos que, na verdade, não o mereciam, e eles agora que consideram que têm uma proposta que é execuível, que é racional, não estão a ter essa mesma confiança. E, portanto, esta duplicidade pode ser entendida do lado dos gregos que se sentem injustiçados por não terem o mesmo grau de confiança que tiveram governos anteriores. Também se pode compreender a posição dos europeus que dizem, nós já vos demos o benefício da dúvida por mais do que uma vez, vocês falharam mais do que uma vez, porque é que havemos de continuar a dar esse benefício da dúvida? Portanto, parece que concluímos que afinal teria sido mais fácil negociar sem a realização do referendo? Eu acho que sim. Eu acho que houve muita inabilidade de ambas as partes na fase inicial da negociação, onde as coisas, na verdade, até poderiam ter sido mais fáceis. Se te recordares, houve ali um momento em que aquilo que separava as duas propostas era, em termos monetários, cerca de 600 milhões de euros, o que é uma coisa absolutamente irrisória. E nesse momento, se tivesse havido um pouco mais de tranquilidade e um pouco mais de lucidez, provavelmente ter-se-ia chegado a um acordo. O problema é que do lado europeu havia muito ressentimentos relativamente à maneira como o Syriza estava a chegar às negociações e do lado grego, figuras como Varoufakis, que foi depois, entretanto, afastado, estavam excessivamente radicalizados nas suas posições para permitirem esse mesmo acordo. A partir daí tudo se tornou mais difícil e o referendo, na verdade, embora do ponto de vista democrático seja absolutamente elogioso e do ponto de vista tático possa ter sido em certo momento muito útil para Tsipras, na verdade acabou por se constituir como um obstáculo dificultador daquilo que passará a ser a negociação daqui para diante. Ricardo, obrigada. Bom fim de semana.